nessa aula nós vamos ver a refração da luz. Porque tem alguns fenômenos relacionados à refração. Por exemplo, aqui tem um copo com água. Aí a gente tem a sensação que a colher ali dentro do copo ela está quebrada nesse ponto aqui. Outra aplicação seria essa visão do deserto, que eles chamam de miragem, dá a sensação que tem água nessa região ali do deserto. A formação do arco-íris tem uma relação com a refração da luz, né? E o que seria a refração da luz? Então ela vai ser a mudança da velocidade de propagação desse raio luminoso quando ele passa de um meio para outro, quando ele muda de meio, certo? Que dá a sensação que a cabeça do homem não está no lugar correto, né? Isso se dá devido à refração da luz. Primeira definição que aparece aqui é o índice de refração. Ele vai fazer uma comparação entre as velocidades da luz no vácuo, que é o C, e a velocidade da luz no meio, no qual eu estou analisando o índice de refração, que vai ser a velocidade V. Esse índice de refração pode ser um índice de refração absoluto desse meio. A gente vai chamar esse índice de refração absoluto de N, e ele vai ser a razão entre o C, que é a velocidade da luz no vácuo, com o V, que é a velocidade da luz no meio. Essa divisão vai dar para a gente o índice de refração absoluto. Olha a observação ali, ó. O índice de refração absoluto ele não pode ter valor menor que 1. Por quê? Porque não existe uma velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo. O máximo que vai acontecer para os exercícios é ele sugerir o índice de refração como 1, sendo esse meio o ar, que é onde a velocidade da luz é quase a mesma velocidade da luz no vácuo. Índice de refração relativo entre dois meios. Então você vai comparar dois índices de refração. Nesse caso ele pode ser menor que 1. Então aqui, por exemplo, a leitura seria o índice de refração relativo entre os meios A e B. Você pega o índice de refração do meio A e divide pelo índice de refração do meio B. Então o NAB é o índice de refração relativo, o NA índice de refração do meio A e o índice de refração do meio B é o NB. Leis da refração. Então o que eu tenho aqui sobre a refração? Tem lá a superfície de separação entre o meio 1, que tem um índice de refração N1, o meio 2, que tem um índice de refração N2. A reta normal, que é a nossa reta de referência, vem um raio incidente. Quando ele passa do meio 1 para o meio 2, ele sofre uma mudança de velocidade. E essa mudança de velocidade, ela pode vir ou não acompanhada de um desvio desse raio luminoso. Então o raio incidente tem um ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Quando o raio passar para o outro meio, ele vai ser um raio refratado. E ele vai ter um ângulo de refração entre o raio refratado e a reta normal. A primeira lei fala que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal pertencem ao mesmo plano, são coplanares. E a segunda lei é a lei de Snell-Descartes. Ele faz uma comparação, uma relação entre os índices de refração dos meios 1 e 2 com os ângulos de incidência e refração, que seria N1 seno I, N2 seno R. Generalizando aqui, analisando as velocidades dos meios, a gente monta essa equação aqui, ó. N1 sobre N2, N1 índice de refração do meio 1, N2 índice de refração do meio 2, V1 é a velocidade do meio 1 e V2 é a velocidade do meio 2. E o ângulo de incidência e o ângulo de refração através dos seus senos. Olha a observação. Ó. Para a luz, como eu já comentei, a refração pode vir ou não acompanhada de um desvio desse raio luminoso. Mas como que funciona esses desvios? Como que ocorrem esses desvios? Vamos ver aqui. Ó. A primeira situação seria o raio de luz passar do meio menos refringente para o meio mais refringente, o meio com o menor índice de refração para o meio com maior índice de refração. Então está lá a superfície de separação, meio 1, meio 2, reta normal, vem o raio incidente com o ângulo de incidência, e quando ele passa do meio 1 para o meio 2, ele se aproxima da reta normal. Isso ocorre quando o índice de refração do meio onde se encontra o raio incidente é menor do que o índice de refração do meio onde se encontra o raio refratado. Então, nesse caso, o raio refratado se aproxima da reta normal. Então, a outra situação seria o raio de luz passar do meio mais refringente para o meio menos refringente.
Está lá a superfície de separação entre os dois meios, vem o raio incidente, quando ele passa do meio 1 para o meio 2, ele se afasta da reta normal. Nesse caso, o índice de refração do meio 1 é maior que o meio 2. Então, o raio refratado se afastará da normal. E o terceiro e último caso é quando a incidência é perpendicular à separação dos dois meios. Vem o raio incidente perpendicular à superfície de separação. Quando ele passar do meio 1 para o meio 2, não ocorre desvio, independente do índice de refração do meio 1 ser maior ou ser menor que o índice de refração do meio 2. Né? E, nesse caso, ocorre a refração sem desvio. Só não vai ocorrer refração se, por um acaso, os índices de refração dos dois meios forem iguais. Reflexão total da luz. Quais são as aplicações? Primeira aplicação seria a miragem. Né? A miragem é uma aplicação na reflexão total. E a outra seria a fibra óptica. Como que funciona? Como que acontece essa reflexão total da luz? A luz, necessariamente, deverá passar do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, aqui no nosso exemplo, o índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 1. Então, o raio luminoso vem pelo meio 2, incide na superfície de separação. Quando passa para o meio 1, ele se afasta da normal. Nós vamos aumentar um pouquinho aqui o ângulo de incidência, de maneira que, ao aumentá-lo, o ângulo de refração também aumenta. Então, aumentei o ângulo de incidência, aumento o ângulo de refração. Se eu aumentar mais um pouco esse ângulo de incidência, o que vai acontecer? A refração passa a ser rasante. O raio refratado ele surge e se propaga exatamente sobre a superfície de separação dos dois meios. Nesse caso, a gente vai chamar esse ângulo de incidência de ângulo limite. Então, quando o ângulo de incidência for igual ao ângulo limite, há índice de refração e essa refração vai ser rasante. Se eu aumentar mais um pouquinho esse ângulo de incidência, aí deixa de ocorrer a refração e a reflexão da luz passa a ser total, certo? Resumindo, né, para ocorrer a reflexão total, o raio luminoso tem que passar do meio mais refringente para o menos refringente e o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Eu posso calcular esse ângulo limite. Né? O seno do ângulo limite, a gente pega o índice de refração do meio menor e divide pelo meio onde tem o maior índice de refração. Então, é o n menor sobre o n maior. L vai ser o nosso ângulo limite e a razão entre os dois índices de refração. Olha a miragem. Então, o ar quente ele tem um menor índice de refração do que o ar frio. Então, o raio luminoso vem do céu, da luz, e se propaga pelo ar frio. Quando ele passar, né, do índice de refração maior, que é o ar frio, para o ar quente próximo à superfície do deserto, onde é bem quente, que tem um menor índice de refração, ele vai sofrer reflexões de maneira que o raio refratado se afasta da normal, até que ele vai ter uma incidência nesse ponto aqui, onde o ângulo de incidência ele é maior que o ângulo limite. A partir desse ponto ele passa a ter reflexão total e quem observar esse raio luminoso com a reflexão total vai ter a sensação de água devido à reflexão total do céu sobre o observador. Na fibra óptica, né, ela é composta do revestimento primário, que é o protetor. Ele tem um ângulo de incidência do raio incidente aqui dentro da fibra óptica. Vai ter um ângulo de refração desse lado. Ela tem um núcleo transparente e uma casca também transparente. O índice de refração do núcleo é maior do que a casca. Então, o raio luminoso vem do índice de refração maior pelo núcleo e passa para o índice de refração menor que a casca. Só que a incidência, né, desse raio luminoso dentro da fibra óptica dá de maneira que o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite, ocorrendo a reflexão total, né, da luz dentro dessa fibra óptica. Tá certo, gente?